o pior é que tem gente que, do outro lado, os adeptos do Bolsonaro, acham que eles fazem isso porque eles são esquerdistas ou comunistas. Bom, eles são esquerdistas ou comunistas, mas não é por isso que eles fazem isso. Porque você ser comunista não obriga você a ser burro. Hoje existe tanto comunista inteligente, por que não pode ter mais um? O fato é que eles não conseguem. Então, alguma outra coisa aconteceu. Aconteceu que 50, 60 anos de comunismo na cabeça destruiu as inteligências. Porque só tinha isso, você não tinha. Você vai contrastar o comunismo com o quê? Os comunistas que dominavam a nossa vida, eles tinham o privilégio de escolher o seu adversário, moldar o seu adversário de acordo com o que lhes interessava. Então, durante 50 anos, eles só combatiam um adversário imaginário que eles não tinham inventado. E você podia chamar esse adversário de neoliberal, de fascista, do que você quisesse, neocon, às vezes chamava de tudo, neocon, fascista, neoliberal, né? Que é uma coisa materialmente impossível, mas para eles existia esse ser composto que era o inimigo dele. O inimigo que, por não existir, era facilmente derrotado. E eles se acostumaram com isso. E até hoje fazem isso. Então, entraram numa espécie de solipsismo, né? Só discutem com a sua própria cabeça. E tudo que está fora eles ignoram. Inclusive aquilo que está acontecendo a eles, né? Então, é claro que isso aí ultrapassa o campo do que nós chamaríamos de paralaxe cognitiva. Isso é alienação. É o último grau de alienação. O indivíduo não é capaz de dizer o que está acontecendo com ele, né? Aí ficou como aquela mulher que escreveu para a revista Cláudia, que ela estava com um problema de ejaculação precoce. Ela, claro, algum problema ela tem, mas não é esse, né? Então ela começa a dar o nome errado e daqui a pouco ela está vendo a coisa errada. Esses caras fizeram isso. Eles estão combatendo o fascismo, combatendo o neocon, né? Combatendo o neoliberalismo. Eu escrevi um artigo na época, uma vez. Olha, isso aí que vocês chama de neoliberalismo, que é o consenso dominante do mundo ocidental, acaba de se reunir em Berlim. Todos os governantes neoliberais do mundo. Você vai ver, eram todos esquerdistas. Era Bill Clinton, Mandela, toda gente assim, né? Escuta, mas esse é o seu pessoal, não é o nosso, não é o pessoal da direita. Vocês estão falando mal de quem? De vocês mesmo ou do outro? Então, quando chega nesse ponto, você vê, porra, aí toda a possibilidade de diálogo racional acabou. Você tem que bater na pessoa para ver se o sujeito acorda. Acorda, desgraçado. Tá. Então, mas acontece que as pessoas que fizeram isso, elas não estão vitimando só elas. Todo mundo sofre disso. Inclusive aqueles que odeiam eles. Isso aí foi feito pelos comunistas, é verdade, foi eles que fizeram. Só que o pessoal da direita está todo contaminado. Eles não conseguem exprimir o que percebem, exceto na linguagem que aprenderam com essa gente. Então, outro dia eu vi alguém que fez um verbete da Wikipédia, botou lá paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva, segundo Olavo de Carvalho, é o deslocamento entre o eixo de uma construção teórica e o eixo da percepção ou da experiência real. É, portanto, a desconexão, incoerência de teoria e prática. Eu falei, opa, não é possível. Se é uma coisa, não pode ser outra, né? Por quê? Se eu, por um lado, eu tenho uma paralaxe cognitiva, por outro lado, eu tenho uma incoerência entre teoria e prática, a incoerência entre teoria e prática corrigiria a paralaxe cognitiva. Está entendendo? Quer dizer que eu tenho uma teoria errada, mas ao agir, eu não sigo a minha teoria, sigo uma outra coisa, então uma coisa corrige a outra. Né? Da onde que tiraram essa ideia de que paralaxe cognitiva é incoerência de teoria e prática? Porque ter incoerência de teoria e prática é um chavão. É assim, acusar o outro de incoerente, de hipócrita. Você diz uma coisa e faz outra. Então você está baixando, vamos dizer, para a discussão, acusação moralística mais idiota, um conceito filosófico que você ouviu. E isto o pessoal faz com tudo o que lê hoje. Eles transformam, tudo o que lê eles transformam em cocô. Então não há nenhuma possibilidade de discussão. Sobretudo, não há possibilidade de discussão ideológica. Este é outro problema que eu vejo. As pessoas pegam os defeitos mentais mais escabrosos e lamentáveis e os definem em termos ideológicos, como se fosse uma distorção ideológica. Mas não é isso. Né? Você está conversando com o cara, não é que ele é comunista, não é que ele é marxista, não é que ele é progressista, não é que ele é gaysista, é que ele é uma besta quadrada, gente. É que ele está abaixo do ser humano, você não está entendendo, a coisa é muito mais grave. Você discutir com um comunista é uma coisa, sei lá, vou discutir com o George Lucas, vou discutir com um adversário ideológico, tipo Dugin, é possível discutir, né? Ou sei lá, posso discutir com o Antônio Negri, Mas discutir com um sujeito burro é impossível. Ele vai vencer sempre, porque ele não entende o que você está dizendo, pô.
É por isso que os retóricos antigos, eles pegavam vários tipos de discursos, e diziam que o mais difícil dos discursos, que eles chamavam genus admirabile, o gênero admirável, é o discurso que se dirige a um juiz ou uma audiência inepta. Né? Se o cara não entende o que está falando, como é que você vai convencer de qualquer coisa? Não dá. Então aí você tem que deslegitimar a situação de discurso. Não é mais argumentar. Tá entendendo? Você tem que pegar uma coisa que não está dentro da fala do sujeito, mas está por baixo da fala. É a situação real. Você entende por que quando começou esse negócio, por exemplo, combater a doutrinação comunista nas escolas? Eu falei, isso está completamente errado, porque não há doutrinação alguma. Né? O que há é um adestramento pavloviano animal. Né? E se chamar isso de doutrinação, você já está transferindo, quando é uma coisa que é uma impregnação quase física, você está transferindo para uma esfera verbal na qual não está acontecendo nada. Você vai dizer que os caras ficam lá lendo Karl Marx, explicando conceitos marxistas? Claro que eles não fazem isso, meu Deus do céu. Né? O que eles fazem é assim, é transmitir uma imagem ruim de certas pessoas, viciar as pessoas, os alunos em certas atitudes. É isso que fazem. Forçar certas experiências para gerar reflexo condicionado, é isso que estão fazendo. Chamar de doutrinação já é enobrecer. Né? Então, chamar de propaganda já é melhor, mas o fato é o seguinte, o fato é que a atuação fundamental desse pessoal não é doutrinação, nem sequer propaganda, né? É simplesmente a exclusão da discussão. Isto é universal, a proibição de discutir o que está acontecendo. Então, você proíbe a tomada de consciência da própria situação que você está criando. É assim, você prende as pessoas no banheiro e proíbe dizer a palavra banheiro. É desse tipo a coisa. Como é que você vai chamar isso de doutrinação, meu Deus do céu? Isso aí é uma manipulação no nível animal. É um adestramento animal. É isso que está acontecendo. Então, fazer a campanha contra a doutrinação, o que acontece? Você vai querer proibir que as pessoas doutrinem, e delas vão dizer que você está censurando e está mesmo. Né? Quando, na verdade, elas é que estão censurando tudo. Elas estão proibindo não só a expressão verbal, mas proibindo o pensamento. E proibindo a percepção. Elas induzem você a fazer certas coisas e você não pode perceber que elas estão induzindo, meu Deus do céu. A coisa é monstruosa. Agora, se você diz doutrinação, então é assim, aqui você tem a sua ideologia, e lá tem a ideologia contrária, eles estão propagando a ideologia contrária. E, bom, isso é uma situação até digna, né? Duas ideologias em confronto, mas não é isso que está acontecendo. Então, dentro dessa situação, você vê que a capacidade que as pessoas têm de exprimir o que está acontecendo, de exprimir o que elas percebem, é diminuta, elas não sabem dizer. E nós todos sabemos que os impulsos e percepções que não são verbalizáveis, eles se transformam em complexos e tornam todo mundo doente. É o que está acontecendo no Brasil. Ora, uma das causas dos 70 mil homicídios é isso. Não é porque o sujeito não tem dinheiro para comprar, sei lá, eu quero uma banana, não tenho dinheiro para comprar banana, então eu vou lá e mato todos os plantadores de banana. Não é assim. Né? Ele não consegue sequer dizer o que ele quer, meu Deus do céu. Né? Então, se lhe oferece a oportunidade de entrar numa carreira do crime, ele vê nisso aí alguma racionalidade. É uma coisa racional. Eu tenho a arma, o outro não tem, eu vou lá e tomo o dinheiro dele. Que é uma coisa mais racional do que isso. Então, o crime se torna para esta pessoa um princípio organizador da sua vida. Mas é o único princípio organizador que tem, não tem mais nada. Como é que o cara vai desistir disso? Então, só pessoas que estão habilitadas a vivenciar esta solidão intelectual estão habilitadas a dirigir intelectualmente e culturalmente um país. Só essas. Os outros não, são apenas repetidores. O repetidor é um inferior, é alguém que obedece a alguém. Portanto, ele não é um dirigente. Então, a aptidão para a solidão intelectual é uma coisa que eu quero desenvolver em vocês. Mas é só assim que você cria uma liderança intelectual. Liderança intelectual não é feita pela mídia, porque falam de você. Se fosse assim, sei lá, o Paulo Coelho seria o líder intelectual do Brasil. Paulo Coelho, o Caetano Veloso, o Chico Buarque. Né? Então, se você pegar assim numa batalha, quem é o comandante? O comandante é o único negro que está entendendo o que está se passando.
Porque os outros só veem a missão que lhes foi dada. Cada soldado, o comandante do pelotão, só vê aquele pedaço. Agora, o único que tem a visão inteira é o comandante, é o estrategista geral, tá certo? E pior, não dá tempo dele explicar a sua estratégia para ninguém. Se você estuda a história de Napoleão Bonaparte, você vai ver que mal dava tempo dele dar as instruções para cada um. Se ele tivesse que explicar o que ele estava fazendo, não ia dar tempo de fazer. Então, este é um exemplo de testemunha solitária. Quer dizer, Napoleão Bonaparte está lá, ele está entendendo as relações entre as várias forças em combate e ele sabe o que fazer para obter vantagem da situação. Então, na vida intelectual, é a mesma coisa. Só as pessoas que são realmente capazes de pensar com a sua própria cabeça, não é de ficar garganteando, eu penso com meus próprios miolos. Pensa nada, você não tem nem miolo nenhum, pô, né? Então, o cara que fica assim, gabando de pensar com os próprios miolos e que acredita que pensar com o próprio miolo é divergir de um outro, se o seu pensamento é uma divergência, você já depende daquilo com qual você diverge, meu Deus do céu. Você é apenas uma sombra do outro, né? Então, se o seu pensamento é verdadeiramente independente e autônomo, ele não se define por aquilo que ele contraria. Ele é uma outra coisa, está transferindo o debate para uma outra esfera, tá certo? Na qual ninguém penetrou ainda. Claro que você pode começar com uma divergência ou uma crítica. Bom, esta coisa não é do jeito que ele está dizendo. Então, como é? Bom, para você descobrir como uma coisa é, não basta você inverter o que o outro disse. Você botar um não onde ele botou um sim. Aí você não descobriu coisa nenhuma. Embora o começo da investigação possa ser assim. Mas quando você propõe algo, afinal, esse algo não tem nada a ver com o ponto de partida. Então, uma coisa importante para você adquirir isso é você adquirir o conhecimento do pensamento do seu professor como um todo.